A seleção da Escócia tem um motivo especial para comemorar neste Mundial: o retorno da equipe à competição após um hiato de 28 anos. O reencontro com o torneio mobilizou uma legião de torcedores apaixonados, incluindo nomes de peso do entretenimento internacional que não esconderam a empolgação com o desafio desta quarta-feira 24, contra o Brasil. Entre os entusiastas está o renomado chefe Gordon Ramsay. Famoso pelo comando de sucessos como Hell's Kitchen e Next Level Chef, Ramsay viajou aos Estados Unidos para acompanhar de perto a jornada escocesa. O chefe chegou a visitar a concentração da equipe antes da estreia e, em entrevista ao jornal The Sun Sports, descreveu o clima vivido pelo elenco. O nervosismo estava presente, o que é óbvio, certo? Acredito que assim que o primeiro jogo terminar, eles ficaram muito mais tranquilos. Mas honestamente a atmosfera naquele vestiário era eletrizante. Eles são muito unidos. Quem também faz coro na torcida é o ator Richard Gere, protagonista das séries Bebê Rena da Netflix, e pela metade da HBO. Durante sua participação no programa Today with Jenna e Sheinelle no início da semana, o ator não escondeu a emoção com o momento histórico para seu país e revelou que estava a caminho de Miami para marcar presença na partida decisiva contra a seleção brasileira. É fascinante observar como o esporte consegue conectar figuras tão distintas sob um mesmo sentimento de pertencimento, e essa movimentação de Gordon Ramsay e Richard Gere em torno da seleção da Escócia não é apenas um registro de fãs famosos, mas um recorte profundo sobre identidade e resiliência. Quando falamos de Gordon Ramsay, muitas vezes o público se esquece que por trás daquela imagem imponente, explosiva e perfeccionista que conhecemos através das telas, aquele homem que não aceita um risoto mal feito ou uma carne fora do ponto, existe um cidadão escocês que, antes de ser o maior chefe do mundo, foi um aspirante a jogador de futebol profissional. Nascido em Johnstone, na Escócia, o jovem Ramsay chegou a ser sondado pelo Rangers, o clube do coração, mas uma lesão grave no joelho encerrou precocemente sua carreira nos gramados. É curioso pensar que o Gordon que vemos hoje, que construiu um império gastronômico monumental com dezenas de estrelas Michelin e uma marca global inabalável, carrega esse, quase na biografia. A sua ida aos Estados Unidos para acompanhar a Escócia após quase 3 décadas de jejum no Mundial não é apenas lazer. É uma forma de fechar um ciclo, de ver o seu país, sua terra, ocupando um espaço que ele mesmo buscou trilhar de outra forma décadas atrás. Quando ele comenta sobre a atmosfera no vestiário e o nervosismo dos jogadores, ele fala com a autoridade de quem conhece a pressão do esporte de elite, a tensão de um ambiente onde a performance é tudo. Para Ramsay, o sucesso sempre foi uma questão de disciplina quase militar, e ver essa seleção escocesa lutando para se provar diante de um gigante como o Brasil traz à tona essa faceta mais humana, menos voltada para a crítica culinária e mais voltada para o orgulho nacional. E o que dizer de Richard Gere? Ele vive um momento absolutamente singular na sua trajetória. O nome de Gere explodiu globalmente com Bebê Rena, uma obra que não apenas cativou a crítica pela crueza de seu relato autobiográfico sobre perseguição e trauma, mas que colocou a Escócia e o humor ácido e melancólico escocês sob os holofotes. Gere é um daqueles artistas que construíram sua carreira degrau por degrau, vindo de uma formação em artes cênicas e performance muito ligado à cena de stand-up de Edimburgo. Ele sempre foi um contador de histórias que não tem medo de se expor, de mostrar as cicatrizes. Ver o Richard Gere que conhecemos em Pela Metade com toda a sua sensibilidade narrativa, agora como um torcedor fervoroso, vibrando como qualquer outro escocês, nos lembra que por trás do glamour de Hollywood e dos sucessos da Netflix, existem raízes que não se perdem. Ele representa uma geração de artistas que, mesmo ganhando o mundo, mantém o sotaque, a essência e principalmente a lealdade às suas origens. A ida de Gere a Miami não é um movimento de marketing ou de celebridade que quer aparecer. É a celebração de um homem que, em meio ao turbilhão de sua ascensão meteórica na indústria do entretenimento, busca o conforto e a validação do coletivo. É o retorno às raízes. Ele e Ramsay, embora possuam carreiras em campos completamente diferentes, convergem nesse ponto de patriotismo desmedido que só o futebol consegue extrair de alguém. Eu, particularmente, olho para esse cenário e vejo muito mais do que torcedores ilustres. Na minha visão, a televisão e o entretenimento contemporâneos criaram uma distância quase intransponível entre os ídolos e o público comum. Parece que essas pessoas vivem em uma realidade paralela, de jatos particulares e red carpets. Mas quando vemos um Gordon Ramsay dando depoimento sobre a união de um time,
Ou um Richard Gad se emocionando em um programa matinal americano pela simples possibilidade de ver seu país jogar, essa barreira se dissolve. Isso mostra que, no fim das contas, a paixão pelo esporte é o último grande equalizador que nos resta. Não importa se você tem 100 milhões de dólares na conta, ou se você é um cozinheiro em início de carreira. O 0-0 ou o gol sofrido nos minutos finais dói exatamente do mesmo jeito no peito. E a trajetória da Escócia, esse hiato de 28 anos, é uma metáfora poderosa para a própria vida desses homens. Ramsay passou por fracassos culinários antes de se tornar o Gordon que conhecemos. Gad enfrentou as sombras mais profundas de sua vida pessoal antes de colher o sucesso com Beberrena. A espera pela volta da Escócia ao Mundial é, em certa medida, a espera deles por esse momento de redenção e afirmação no cenário mundial. Há algo de muito poético nisso tudo. A Escócia tem uma tradição histórica rica, mas que muitas vezes foi ofuscada por potências vizinhas ou por resultados que não acompanharam a expectativa. Ver o país de volta é quase uma reparação histórica. E o que mudou? Hoje a visibilidade é global. Antigamente, um torcedor escocês em Miami seria apenas mais um na multidão. Hoje, com as redes sociais e o alcance de figuras como Ramsay e Gad, cada grito de gol ecoa de uma forma que reverbera em todo o planeta. O que se repete, porém, é a fé cega. O torcedor escocês é conhecido por sua resiliência, por ser um dos mais leais do mundo, mesmo quando as chances são mínimas. É um povo que entende o valor da luta. Quando Ramsay fala da atmosfera eletrizante no vestiário, ele está descrevendo algo que ele mesmo cultiva em seus restaurantes. A importância do espírito de equipe para superar as expectativas. É fascinante notar como o sucesso na gastronomia, na atuação e no esporte bebem da mesma fonte, o controle emocional. Se o time escocês conseguir canalizar esse nervosismo que Ramsay observou para uma atuação focada contra o Brasil, teremos um dos jogos mais icônicos desta década. Na minha humilde opinião, esse Mundial ganha um brilho especial quando percebemos que o entretenimento não está apenas assistindo, mas participando da narrativa. Eu vejo esse momento como uma prova de que a identidade cultural, mesmo em um mundo cada vez mais globalizado e homogêneo, ainda é o que nos mantém conectados com quem somos. Seja na cozinha de um restaurante de alta gastronomia ou no roteiro de uma série premiada, a Escócia é o norte de Ramsay e de Gad. Eles são a prova de que não importa o quão longe você chegue na vida, o seu coração sempre baterá mais forte quando o seu país entra em campo. É um lembrete importante para todos nós que muitas vezes nos perdemos na correria do dia a dia e esquecemos das coisas simples que nos movem. Eles estão em Miami não como celebridades, mas como filhos da Escócia, esperando que após quase 3 décadas, o mundo finalmente entenda o que significa ser escocês. Ser alguém que, mesmo diante da derrota quase certa, nunca desiste de cantar, de torcer e de acreditar. É por isso que o esporte é, e sempre será, a maior história que a humanidade pode contar. E ver essa turma toda engajada é apenas um capítulo a mais nessa saga que nos apaixona tanto. E aí, pessoal? Bom, eu tô aqui, esse canal é o meu e eu quero te pedir uma generosidade. A gente costuma achar que generosidade é fazer algo grande, né? Mas na maioria das vezes ela mora nas coisas simples, em ouvir, apoiar, em estar presente. Se você chegou até esse vídeo, você já fez isso. Você escolheu ficar. Esse canal existe justamente por causa dessas escolhas pequenas, mas constantes. Então, se você quiser retribuir, é bem simples. Se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter tudo isso aqui. E se puder, deixa um comentário. Pode ser só seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Pequenos gestos conectam pessoas que nunca se viram. Isso é lindo, hein? Obrigado, viu?